Olá, pessoal, boa noite. É uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada por estarem presentes aqui a mais um episódio da série de lives Prazeres nessa Quarentena. Aqui a gente só fala de assuntos que elevem o nosso astral e aumentem a nossa frequência nesse momento bem delicado que o planeta inteiro está vivendo, né? Então, como é importante da gente falar de assuntos prazerosos. E antes da gente iniciar, então, o assunto de hoje, né? Antes eu quero fazer um esclarecimento. Esse assunto era para termos feito a semana passada, na quarta-feira passada. Então, você que está assistindo ao vivo agora, né? Foi no dia, ia ser dia 17, se não me engano. E tivemos muitos problemas, muitas interrupções. E, na verdade, depois nós entendemos que a live não era para ser aberta ao público, e sim para quem estava presente dentro da sala aqui de reuniões. E ela foi, depois, muito proveitosa. Isso depois a gente vai falar aqui ao longo do nosso bate-papo. Então, antes da gente entrar, né, para a gente falar sobre portais, eu quero pedir para você já dar um like nessa live. Não importa se você está ao vivo ou está assistindo outro dia, porque aí tanto o YouTube quanto o Facebook, eles entendem que esse conteúdo é relevante, ele é bacana, ele é importante, e eles começam a repassar para o maior número possível de pessoas. E também já peço para você se inscrever no meu canal, Ana Carina Belegante, aqui no YouTube. Assim você vai saber em primeira mão todas as lives, os debates e os assuntos que a gente vai fazendo ao longo das semanas, né? E também você já ajuda a fomentar aqui o meu canal, tá bom? Então, vamos falar sobre portais. O que são os portais? O que é isso, né? Por que está muita gente tendo essas conexões também de números, né? Vendo muitas associações de números, e é daí que a gente vai entrar nos portais. Então, para nos esclarecer sobre esse assunto, eu convidei dois especialistas no assunto, né? Eles trabalham com terapia, eles trabalham com ajuda, né, psicológica, ajuda espiritual nas pessoas. Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho, por favor, o Jesse Araújo. Jesse, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Gratidão por você estar aqui. Oi, pessoal, vamos ver o que vou poder dar de informação sobre portais. Só estou ajustando aqui que deu uma estabilidade aqui quando estava falando, mas voltou ao normal, está tudo tranquilo já. E a outra convidada é a Ju Fronza. A Ju já é conhecida aqui do meu canal, né? E ela também tem um canal que ela trabalha com muitas terapias, com muitas ajudas, né? Com tratamento holístico, com medicinas também, medicinas naturais, né? Medicinas das florestas. Ju, gratidão. Obrigada, minha amiga, por ter aceito o meu convite. Obrigada por estar aqui. Boa noite, linda, maravilhosa. Quero dizer como tu tá linda com essa orquídea aí atrás de ti, combinando com a tua roupa. Eu adorei. Viu? Tá com esses Que olhos, linda! toda produzida. Toda produzida. Aí, tá ó, tô pronta pra guerra. Como eu falei, tô pronta pra guerra, né? Não me vem... Eu vi. Veio armada hoje. Vim armada, então quando a gente se pinta como os índios, né? Eles querem guerra. Ou festa também, né? A gente se arruma para festa. A nossa guerra é da luz, né, Ana? Então a gente reverbera muita luz, muito amor incondicional, então não tem nada que chegue. Não tem nada que chegue, nada nos segura. Até tentam, né? Até tentam, mas a gente tá aqui, tá forte. É isso aí, a coisa tá pesada. Bom, gente, então assim, já quero dizer para todo mundo já começarem a fazer as perguntas, né? Botem as perguntas aqui, né? Que eles vão responder também ao longo da nossa live aqui. É claro que se surgir a sua pergunta e eles já tiverem falado sobre o assunto, a gente não vai perguntar, né? Mas também já vão fazer perguntas aí, porque esse assunto é muito interessante. E eu também tenho muita curiosidade para saber, né? O que são os portais, né? Então, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho da vida de vocês, tá? Particular e profissional, ligada à espiritualidade, ligada a essas terapias, para a gente entrar nos portais, ok? Jess, podemos começar contigo? O Jess é matemático, né? Então ele vai entender muito bem desses números. Conta aí, Jess, um pouquinho para o pessoal da tua história. Bom, portais pode ficar assim simplificado que é um tubo, um túnel de algum lugar para outro lugar, que, de repente, pode até ir para outro período de tempo, né? Então, de uma dimensão a outra, de um tempo ao outro, né? Mas isso seria só um tubo, né? Uma passagem. Tem que uma coisa ser transmitida, né? Então, os portais funcionam nesse sentido. A gente pode ir para
para a zona umbralina resgatar alguém, pode fazer uma volta no tempo. A pessoa, quando está desdobrada, quando dorme, que sai no plano astral, tem que ter um mecanismo de proteção em torno dela. Tudo isso são portais. E nós temos portais com horas, digamos, agendadas. Já está marcado o lembrete. Não precisa botar o sininho na marcação ali, né? Então, tu tem. Todo dia que repete o mês, tu tem um portal. A espiritualidade já botou, é como se fosse assim, né? Espiritualidade verdadeira, canal quente, né? Para te saber que naquele dia 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3, tu tem uma radiação energética com a finalidade, né, específica e confiável. Nos eclipses, e também tem, porque são previstos com centenas de anos agora, de antecedência, né? E nós ainda temos aí nos solstícios e equinócios, né? Que é quando entra o verão, primavera, inverno, outono, que também é data marcada. Então, nesses períodos, digamos, com data marcada, a espiritualidade aproveita para fazer radiações. E temos outros portais aí, o Festival de Vesak, né, que também é tradicional. Tá? Então, tudo isso aí acontece, né, nos portais conhecidos, para não ter que estar com dúvida. Eventualmente, o pessoal chama alguma reunião em portais. Né? Aí tem grupos colocando isso, então sempre tem que ficar com o pé atrás, tem que ver quem é que está chamando, conclamando. O mesmo com as questões de orações. Tem as horas sanctums, né, que é a hora que o pessoal reza em todo o planeta, ligado à Igreja Católica, que também são horas de reza universal. O pessoal entrou naquele horário e está com fluxo energético andando, um portal que está circulando. Né? E às vezes os grupos fazem seus horários, né, de reiki, de bênçãos. Aí uma coisa que é específica de um grupo, mas esses horários já agendados, pré-determinados, né, que ocorrem esses portais, eles têm como uma finalidade de espiritualidade de fazer um trabalho de irradiação, dispensação. Agora, por exemplo, o Sol está com portais abertos já faz algumas semanas aí, em que está irradiando os raios, né, solares. Inclusive, se fez uma meditação, está para terminar aí, que falta a Ana finalizar, né, para depois disponibilizar, que é para ancorar todos esses 12 raios solares, né, no corpo do planeta e, né, por consequência, em todos os habitantes do planeta. Então, a gente, normalmente, né, escuta falar dos 7 raios solares. Mas tem muito mais do que isso. Agora, tem 12, que são 12 que seriam essa planeta. Os 7 seriam planetários. Então, os portais trabalham com isso, essa ideia. Né? Qualquer um abre um portal, se tiver que ir em lugar, pensar em alguém, né, fazer uma conexão, que é dentro do trabalho de apometria, que a gente faz por aqui, tu vai estar abrindo um portal para poder se deslocar. Interessante. Né? Sim. Essa é a ideia, assim, basicamente, de um portal. Ok, não, deu para entender bem, né? Mas dentro desse contexto todo, a gente tem muitos questionamentos, né? Tanto eu como o pessoal que está aqui, com certeza. A gente vai, ao longo do nosso bate-papo aqui, saber. E Ju, tu fizeste no dia 11 de 11, né? Vocês fizeram, tu e outros, pessoas que trabalham com terapias também, holísticas, vocês fizeram uma grande meditação, né? Então, conta um pouquinho como é que é essa tua ligação com os portais, o que tu entende, né, por esses portais, como é que tu explica e como é que foi essa meditação. Sim. Então, assim, ó, o 1111, ele já é um código de despertar, né? E a gente está passando por uma transição planetária muito grande, né? Está acontecendo um despertar em massa. Tem muitas pessoas que se sintonizam muito com os números, tá? Então, os números são uma das formas, tá? É uma das formas que os nossos mentores e o reino espiritual utiliza para poder despertar a gente para essa outra realidade, né? E eu fui despertada assim, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 20, 21 anos, eu comecei a ver muito 1111 e eu fui, então, em busca de todo esse conhecimento. Então, a gente criou um grupo, né? Que a gente sentiu de fazer esse movimento para poder ajudar as pessoas. Até porque esse final de ano já tá bem forte as energias, né, Ana? Porque a gente está tendo 5 portais, na verdade, né? Porque são 2 eclipses e mais 3 portais, né? Que então foi dia 11 do 11, começou com a abertura do 11 do 11, que ela é muito forte e poderosa, até porque ela trabalha com uma codificação específica no nosso, a nível de nosso DNA. Então, isso que dá essa abertura também para um pouco do mundo espiritual. E daí agora a gente tem dia 4, a gente teve um eclipse, agora tem o outro eclipse, que é dia 4 do 12, que vai ser o solar. E daí a gente tem mais 2 portais, né? O 12 do 12 e o 21 do 12, que é um espelho, né? Então, assim, as energias estão muito fortes, muito presentes. Quem é mais ligada à espiritualidade
né? Quem é mais sensitivo, às vezes ainda não está, né, vinculado assim, à espiritualidade de forma consciente, mas já é mais sensível, né, a sentir, a observar essas energias, está sentindo bastante, tá? Então, a gente está recebendo, a nível coletivo, uma limpeza muito grande nesse final de ano. E esses portais que se abriram, que inclusive o professor Jesse explicou de uma forma muito legal, muito linda, né? Eu acho muito legal, né? Poder escutar cada terapeuta e cada pessoa que estuda essas áreas e que vivencia essas áreas, cada um geralmente entende de uma forma diferente, então transmite de uma forma diferente e as coisas se encaixam, né? Então achei muito legal Sim. ouvir ele falando do tubo e tal, porque é mais ou menos isso mesmo que eu entendo também nas minhas vivências, né? E daí a gente criou esse grupo, então, que a gente sentiu de fazer esse movimento, é um grupo fechado, né? Que a gente está dando, então, toda uma mentoria até encerrar esses portais. E ali dentro, então, a gente está trabalhando de forma espiritual com as pessoas, né? Trabalhando essas limpezas profundas junto com as nossas egrégoras, né? E com as próprias egrégoras que acompanham as pessoas. Então, tá bem legal, né? Aproveitar todos esses portais aí de final de ano, né? Porque são grandes oportunidades que a gente tem para dar um salto quântico aí na nossa jornada aqui terrestre também. Sim, bem interessante. Mas vamos falar assim, num contexto mais popular, tá? Porque, na verdade, esses portais, eles não são visíveis. A gente não consegue ver. As pessoas conseguem sentir, né? Então, a conexão está nesses dias chaves, né? 11 de 11, 12 de 12, ou quando tem eclipse solar ou lunar e tal. Mas como é que a pessoa realmente vai fazer para saber que está tendo um portal? Né? Vocês são ligados à espiritualidade, têm uma mediunidade, conseguem se concentrar, já trabalham nisso, mas a grande maioria da população não. Né? As pessoas estão nesse despertar, estão aos poucos vendo que existe algo a mais, que não é só a matéria aqui, que o mundo espiritual ele é presente e ele é tão importante quanto o físico, talvez até mais, né? Então, como objetivamente as pessoas podem conectar esse portal, né? Na prática, como que ela pode fazer isso? Quem fala aí de vocês? Bom, eu vou dizer assim, eu vou dar um exemplo do como é que a pessoa pode sentir que está passando por um portal, tá? Que é uma das coisas que eu estou observando bastante nos meus amigos, né? Pessoas que eu convivo, pessoas que eu converso, e inclusive nas pessoas que estão na mentoria. E inclusive comigo mesma, né? Porque todos estamos aqui encarnados, passando por processos muito parecidos. Então, assim, como esse portal que passou agora, né? E juntando com o eclipse lunar, né? Que então já era para a gente poder liberar um pouco do passado, né? Soltar coisas, né? Soltar as nossas castas, coisas que não fazem mais sentido para nós daqui para frente. Muitas pessoas sentiram muita tristeza e vontade de chorar. Vontade de chorar, assim, simplesmente por nada. Tem muita gente que veio me relatar que chorou, assim, ou tem gente que entrou como se estivesse numa depressão profunda, assim, por uns 2 dias, assim, no mínimo uns 2 dias, tá? Então, assim, quando tu tá passando assim, tu tá bem, né? Tá fazendo tuas coisas, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Quando chega perto desses portais, a energia, ela reverbera tão grande, porque, assim, ó, tudo é energia, né? E cada portal, ele vibra de acordo com uma energia específica, não só pelos movimentos astrológicos, do que também pela própria numeração que ele está carregando, porque os números também são energia, né? É como se fosse uma geometria sagrada. Então, isso tudo mexe com o nosso campo também, né? E daí eu percebi que tinha muita gente que estava passando por esses processos de limpeza profunda. Então, sentia muita tristeza, muita vontade de chorar e muita depressão, sabe? Às vezes até um sentimento de tipo assim, meu Deus, não quero mais saber de nada, quero abandonar tudo. Ou lembrar de muitas coisas assim que já passou, histórias de infância, dores e sofrimentos, assim. Às vezes descobriu coisas da família, né, algum sofrimento forte que a mãe passou, que o pai passou, teve alguma revelação forte com relação a nível familiar, tá? Isso tudo fazia parte da limpeza. Então, às vezes as pessoas estão passando por isso e não sabem que é isso, tá? E daí a gente pode aproveitar esses portais quando tem. Estando consciente disso, a gente já entende que é mais fácil passar por essas emoções, esses sentimentos, né, e essas limpezas profundas. E daí a gente pode utilizar dessas energias, né, abertas, que nem o Jesse falou, que a gente acaba recebendo até ajuda extra, né? Então, para poder passar por essas transformações, e daí a gente pode usar esses portais para poder intensificar as energias
boas para nós também, né? De cocriar coisas que a gente busca, que a gente quer, né? Aproveitar também para elevar nossa vibração. Então, é legal tu aprender sobre isso, para quando começar a acontecer, tu não achar isso ruim, né? Porque senão a gente se afunda ali num poço sem fim e tu acaba ficando ali meio perdido, né? Às vezes não sem entender. Então, quando tu começa a entender esses processos, tu começa a observar mais, né? Tu começa a observar mais, entender que é um tempo que vai passar, que tudo faz parte do teu desenvolvimento, né? Faz parte como é que é, da lava aprendendo a ser borboleta, né? Ela tem que passar por um processo de transformação. Uma metamorfose. Entendeu? Que não é nada simples. Então, cada salto quântico que a gente dá aqui, às vezes é um pouco conturbado. Só que se a gente souber sobre isso e souber lidar com isso, a gente passa de uma forma muito mais leve, né? Então, sempre aprender a lembrar de agradecer também por esses processos, porque todos eles estão vindo também, de certa forma, para evoluir a gente, né? E é difícil, né? É bem difícil as pessoas conseguirem entender que esse processo é para o bem dela, né? E para poder agradecer. E tem um outro detalhe também. Como as pessoas estão, por exemplo, com vontade de chorar, como tu disseste, ou muitos tendo pesadelos, né, sonhos, ou tendo reações, né, contrárias do seu corpo físico, as pessoas acham que estão em depressão também, que é o grande mal da humanidade. E muitas vezes não é, né? É aquele momento que ela tem que passar por aquilo ali, né? Então, não se achar só, eu tô louca, tô pirando, tô em depressão, preciso de um médico e tal. Não é isso, né? Então, a forma com que o teu organismo se manifesta também é muito importante, né, Jesse? Como é que funciona isso? É por isso que, digamos que é agendado, né? Para todo mundo saber quando vai acontecer. E no dia, por exemplo, né, o 12/12, não é no dia 12 que vai ser 100%, ele começa alguns dias antes, digamos, a aumentar o fluxo energético, né, dessas limpezas, que normalmente são de limpezas, purificação, esses portais que estão com o objetivo da transição planetária, né? Então, a pessoa começa a sofrer essa limpeza, que não é a pessoa, é o planeta todo. Não? O que daria para dar uma visualizada melhor seria a aurora boreal. Né? Está vendo todas aquelas explosões energéticas de cores, de luz, né, que entra no planeta, né, e afeta toda a psicosfera planetária, né, e começa a fazer essa limpeza, essa depuração. Então, não é só nossa, é toda a natureza, né, os animais, os desencarnados, que começa a estar atuando. Por isso que é avisado antes, ó, tal dia, né, se alguns dias antes começar a ter alguns sintomas, né, de ficar sonolento, né, de ficar às vezes pesado, porque tem que tirar essa sujeirada toda, né, do campo da gente, muitas vezes não é nossa, mas é das pessoas que a gente atende, que a gente tem contato, né, que é o suporte na família, no trabalho, né? Então tem pessoas que falam contigo, tu sente muito bem e tu sai carregado. Aquela energia fica no teu campo, isso aí é perceptível, né, quase todo mundo sente isso. Dos dois lados, né, quem sai bem quando fala com alguém tem que se dar conta que está passando a sua energia, se estava mal para aquele alguém, né? E aquele alguém que está recebendo isso. Então, essas limpezas trabalham nesse sentido, né? Uma válvula de pressão no planeta para poder essa energia ser transmutada, algumas retornarem ao universo, e outras têm que ser depuradas e retornar para as pessoas que a geraram. Então, não fica simplesmente vagando por aqui, né? A gente é proprietária daquela energia. Como está o Juval, tudo é energia, mas tem a nossa energia, que é nossa, é a assinatura nossa energética em todo o universo. E essa energia a gente tem que resgatar, tem que limpar, tem que purificar, tem que transmutar, né? Independente se ela está aqui ou está vagando aí pelo universo, ou estava em algum planeta de origem nossa, alguma nave, algum local desses, né? Então, isso aí é que dá uma modificação, né, no entendimento que esses portais, né, para quem não é sensitivo, né, é por isso que existem as datas definidas. Então, a Lua, né? Tu tem um eclipse, normalmente todo mundo vai ver. Ou agora, praticamente todo mundo vê, né? O dia 4 de dezembro não vai ser visível. Né? Não vai ser na Antártida, não vai passar aqui, não vai se ver, mas a internet vai estar disponível. Tá? O Festival de Vesak, tem a Lua, todo mundo para meditar, olhar, refletir. Então, a questão é a parada que se dá naquele momento. O que mais precisa é isso, é tu parar, interiorizar, e pelo menos não ficar tão preocupado no dia. O portal, acho melhor que tem para isso, reflete, é 1/1. É a virada do ano, é confraternização em quase todo o planeta, né? Algumas religiões não é uma festa, mas, em geral, grande parte do planeta para nesse período. É feriado, não trabalha, às vezes mais de felicidade, confraternização, então tu já está receptiva
às 100% de energias, né? E o preparo para isso também. Então, tu já começa até início de dezembro, fim de novembro, o pessoal para fazer árvorezinha de Natal no mundo todo, né? Fazendo isso, todo o movimento, então tu já muda o nível de energia, né? Tu dá uma melhorada. Tá? E aí, né, tá receptivo todo o planeta, pelo menos por um mês e pouco, que é o fim de novembro até início de janeiro. Tá? E aí, outra mais característica que a gente tem é o 8/8. Talvez pela data, né? Vai pegar lá num período aí que tem muito leonino também fazendo festa e comemorando, então acho que divulga mais, que os outros portais ficam meio sem muita significação. Né? Não tem muito. O meu, que é de outubro, 10/10, nem escuta falar. Não é? Mas todos, então, têm, né, esse portal para a pessoa se ligar. E as festas que vão tendo, né? A festa da humanidade, né? FESAC, algumas outras que tem por aí que o pessoal chama, né? Conclama. Maravilha. Não, e a gente está falando aqui, o nosso objetivo é sempre divulgar e exaltar, né, o trabalho da luz, o trabalho do bem, né, o trabalho de união, né? Eu sou sempre a favor do lema dos mosquiteiros, um por todos e todos por um, que esse é o lema que a gente tem que trabalhar agora, mas na abertura desses portais também, né, com a grande influência, a grande energia que é exposta ali, não vem só seres de luz, né? Também vem algo que a gente está passando por essa transição planetária para justamente o planeta entrar num outro estágio e a gente não ter mais a presença desses irmãos, né, que não são tão evoluídos ou que não querem o bem do planeta também. Então, nesses portais também acontece isso. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, né, de como que é esse outro lado, né? E justamente o que aconteceu conosco na semana passada, né? Que era para a gente ter feito essa live no dia 17, com um grande número de pessoas já presente, e ela não aconteceu. Então a gente teve uma influência também, porque não queriam que se falasse desses portais. Então, para vocês verem a importância, né, gente, da gente falar disso e de vocês saberem, né? Então, uma mente que se expande jamais volta ao tamanho original. Então, a gente tem que expandir, a gente tem que falar, a gente tem que estar pronto para tudo, né, gente? Então, Jessie, conta um pouquinho aí, a Ju também, dessa abertura desses portais, o que acontece energeticamente, né, com os da luz e com aqueles que não querem ir para a luz também, né? Eu vou fazer assim, eu vou deixar o Jessie falar da não sombra, e eu falo da parte da luz, porque eu sei que essa parte é o trabalho do Jessie, né? É espantar os irmãos que não querem ir para a luz, né? É trabalhar limpando essa parte aí. Eu já trabalho mais com uma outra parte, então eu vou deixar o Jessie falar da parte do negativo. Então, Jessie, conta o quanto é importante as pessoas também se protegerem, né? Também elevarem o seu pensamento, também pedirem aos seus guias ou se ancorarem com os seres da luz, justamente para não terem uma interferência. Como é que acontece, Jessie, na prática isso? Bom, o que acontece é que a gente está nessa transição, né? Então tem um lado, digamos, maior não querendo que aconteça e o outro lado esperando para acontecer, né? E a gente fica no meio do caminho. A gente tem que tomar a posição, a atitude, né? Assumir, digamos, a responsabilidade de cada um. E isso aí fica difícil, porque até puxado para um lado, né? Digamos, é mais fácil a gente sofrer influências, digamos, não crísticas do que crísticas. Porque a gente tem que estar conectado, tem que estar mais aberto, o campo em torno da gente tem que estar mais limpo, né? Essa função dos portais é fazer isso, deixar a pessoa, digamos, mais leve para poder, né, conectar com isso. E aí estão os irmãos e todas essas influências aí mais, digamos, mais baixas, uma frequência mais densa, né, que não quer ser mexida. Ela está acomodada, ela está meio que tomando conta naquilo ali. E agora essa varreção, essa limpeza do planeta é o contrário, é você pegar e sacudir o tapete, bater na rua para sair a poeira toda. Tá? E aí eles ficam apavorados. E alguns outros seres, né, parentes nossos, principalmente, que acabam sendo os nossos obsessores, né, eles estão vagando por aí. O pessoal às vezes não faz um trabalho quando desencarna de fazer oração, né? Tem gente que às vezes vai na missa lá de 7 dias e deixa por conta do padre, né? Não retoma isso. Então tu pode estar orando todo o tempo ou encaminhando. Aqui volta e meia alguém que é desencarnado, algum parente ou conhecido, a gente já no mesmo dia está atendendo, está pegando, encaminhando, tirando amarras dessas pessoas, né? E todo mundo, digamos, é atacado quando desencarna. Né? E quando tem encarnado, mais ainda.
No momento que tu faz um trabalho de, digamos, terapia, de divulgação, né? Essa questão da live, né, que foi da questão da semana passada. Tu vai fazer um trabalho que tu vai levar esclarecimento para as pessoas, o outro lado não tem interesse nisso. Né? Então, procura sabotar, deixar a pessoa passar mal. Tem gente que tem que fazer uma apresentação dessa aí, tem dor de barriga, tem dor de cabeça. Nos atividades, quando o pessoal começa em casas espiritualistas, em escolinhas mediúnicas, né? O pessoal tem ataques, crises, né? Diarreia, vômito, na hora que está indo para o trabalho. É parente lá que, né, fica com febre, fica ruim. Aí tu pega, vai, o pessoal liga, vem, segue. Tu chega ali na hora que tem que começar o trabalho, a dor que a pessoa tinha em casa, a febre passou, some assim, magicamente. Então tem todo o impedimento que eles tentam fazer uma vez, 2 vezes, né? Em que tu é atacado no entorno, quando tu não consegue, então, se tu tem a tua defesa, não consegue chegar em ti, e pega no entorno, bate em ti e escorre para o lado, mas tem que persistir em frente. É uma briga, como disse, que também está agendada, né? É o período de transição, é a coisa que já o Divaldo falava das Pleiades, que a cada 12 mil anos a gente passa pelo período que está agora. Então já estava tudo, digamos, organizado para acontecer isso. Está tudo planejado com suporte. A pessoa tem que ter. Não é só questão de fé, né? É uma questão de entendimento. É um período que o planeta está circulando no espaço, o sistema solar está passando perto de Alcione. Então já está tudo organizado para poder ser atendido e acontecer isso. Não é uma coisa que está no momento, oba-oba, vamos fazer a transição, vamos lá. Né? Já está organizado, a gente já se comprometeu a isso. O que está acontecendo é que a gente tem muitos traumas, muitos medos de antigamente, né? Se pegar as guerras que nós tivemos aqui, período da escuridão, Inquisição, né? Em que o pessoal teve que fugir, digamos, das tropas do bem, né? Que ficavam perseguindo porque achavam o pessoal como bruxas, né? Tudo isso aí, nessa hora, isso começa a vir à tona. Só que tu vai trabalhar com espiritualidade de novo, tu já morreu, já foi perseguido, já foi para a fogueira por causa disso, e agora tu vai fazer de novo. Então, é fácil, é um empurrãozinho que traz para a pessoa, e aquilo ali, como ainda está no nosso campo vibracional, que não foi limpo, né, aquilo revela. Tu dá um sacudido naquilo, e o resto a pessoa faz sozinha. Então começa a ter medo, começa a ficar assustada com isso, fala que tem abertura do portal, que tem uma transição acontecendo, que vai acontecer uma limpeza, né? E aí esquece que a depuração, primeiro, tu vai ficar meio fora do prumo, vai ficar, né, zonza, vai ficar às vezes com dor de cabeça, porque aquilo saindo. E aí, às vezes, muitas vezes se assusta e se fecha. Eu não quero trabalhar com isso. Tá? E o que faz pior, né, que a parte, digamos, a gente trabalha mais aqui, na eficácia, assim, a gente quer ficar livre do obsessor. Quando esse obsessor, em geral, né, digamos, um mediano, não um nível de magia mais pesado, ele é alguém que nós estamos devendo alguma coisa para ele. Nós fizemos algo contra ele. Tá? Então, o nosso trabalho seria encaminhá-lo, acolher, encaminhar, ajudar, né? E não querer ficar livre. E não querer chegar num centro, numa terreira, botar defumador, fazer simpatia, né? Oração, para afugentar esse ser e sair de perto da gente. O fato de ele, digamos, estar chegando, né, é porque tu tem um compromisso e tu tem a capacidade de poder encaminhá-lo. Né? E as pessoas se assustam com isso, e aí a gente cria um outro clima de pavor. Porque onde é que eles ficam, né? Ficam vagando por aí. Quanto o familiar avó, bisavô, que já desencarnou, né? E às vezes não era ouvido em vida, em morte, pior ainda. Né? Já não se dava muita atenção, muita consideração com eles, então desencarne e ficam na casa, ficam com seus familiares, né? E aí começa, né, a, digamos, ficar pesado o ambiente, porque aquele você está pedindo ajuda, nem sabe que faleceu. Porque nós atendemos lá, na minha apometria, pessoas que iam lá com uma carga pesada, era um morador do local onde a pessoa foi morado, né, do apartamento, da casa, que faleceu lá, o proprietário não sabe que faleceu e está vendo aquelas pessoas como invasores. E aí fica atacando, e a pessoa chega apavorado lá quando era só encaminhar aquele ser. Então esse trabalho, digamos, é de todos nós. Quando entraram algumas técnicas aí que tu volta aos antepassados, né? Os orientais têm muito isso, culto aos antepassados. Então tu reza a hora, tem que caminhar, um pouquinho de energia para eles, que eles não podem botar muita energia, porque senão eles não suportam, né? Aí a constelação familiar trabalhando com o de passado, né? Mas tem uma série de terapia de vidas passadas, tentar voltar e resgatar isso. Às vezes são pessoas com quem se trabalhou, né? Tu estava numa guerra, estava no exército, estava numa tribo indígena que entrou em guerra
como é que fica todos aqueles que faleceram? Normalmente já estão lá naquele campo. Aqui teve uma literatura muito interessante a respeito da Kiss, né? O pessoal fez uma pesquisa, né? As mães andaram de centro em centro aí para pegar informação, canalizar, acabaram indo nas Minas Gerais, que tinha muita coisa lá de psicografia, e fizeram um livro interessante, né? Vários deles relatando o que aconteceu, por que houve aquilo, que foi um resgate coletivo, que eles se comprometeram, que teve gente que foi no lugar do pai ou da mãe, que a mãe, né, o pai que estava comprometido, mas eles assumiram essa posição para poder fazer a limpeza. Então, às vezes, o esclarecimento é muito bom nisso, né? A literatura espírita tem muito livro, muito romance, que é para poder entender que tem muita coisa acontecendo, né? Então, a gente tem que encarar, assim, cada coisa é uma coisa, olha com o lado espiritual e, às vezes, tem que ter uma explicação, né, do que aconteceu. Nós temos um outro caso famoso aí de um circo que pegou fogo, acho que 50, 60 anos atrás, que também, quando vem informação da parte espiritual, aquilo que aconteceu acho que São Paulo, né, que pegou fogo, as pessoas morreram queimadas, era uma repetição do que já tinha acontecido em Roma, só que eram as pessoas que foram os algozes, que tocaram fogo, né, as pessoas que estavam lá dentro da arena, né, e foram os que acabaram queimando, que foi tipo de resgate. Mas isso aí era, digamos, era uma questão kármica, ou de resgate, ainda de terceira dimensão, né? Quarta dimensão em diante já está mudando, não é mais isso. Tu faz uma integração com aquele ser, é como se fosse uma confraternização. Desculpa, foi mal, né? De um lado, o outro revoltado. Então, digamos, as energias que vêm para fazer isso. Ficar mais densa a coisa, tá? Só piora. Então, tem que limpar, aliviar ela, né? Tirar muitas dessas revoltas que as pessoas têm. Então, os portais fazem esse tipo de trabalho. A oração faz isso, o Evangelho no Lar faz isso. Então, tem várias técnicas que trabalham nesse sentido. Tá? Então, nós temos que tirar da cabeça assim, ó, obsessor, eu quero ficar livre, eu tenho que ficar livre, eu pago para alguém levar embora. Né? Não, normalmente eu tenho que ver o que está acontecendo, aquele obsessor é alguém que está me condenando por alguma coisa, não é que eu tenha feito algo de mal para a pessoa. Às vezes eu tinha inveja, ciúme, queria ter os bens que tu tinha. Né? Às vezes uma pessoa alegre, a outra pessoa não é, e já fica enciumada daquela pessoa, então ela fica virando um obsessor teu sem tu ter feito nada, só por tu existir. Né? E aí depois fica atrelado no teu campo e tu fica sofrendo aquele obsédio. Né? As pessoas, eu quero ser tão alegre que nem aquela pessoa, pô, fez a ligação energética, está te sugando energia. E às vezes fica enfraquecida no ambiente, no local, só por isso. Né? Então isso que a gente tem que ver, tem que estar com a energia fluindo e fazer circular. Como diz o melhor exemplo, a aurora boreal está sempre circulando, movimentando aquilo ali. A gente tem que se imaginar com aquilo quando vai a algum lugar. Não como uma redoma, tu fechado, protegido, blindado. Não, ao contrário. Tu como um ser que está sempre radiando luz e aquela luz está se movimentando, não fica parada. Tu está sempre limpando e não deixa outra energia parar e ficar densa. Que legal. Movimento gera movimento, né? Não dá para ficar parado. E como é importante o entendimento também, né? Não achar também que tudo que de ruim acontece com as coisas. Não, é ruim da forma física, como a gente olha, mas depois, quando tu tem o entendimento, o esclarecimento, tu vê que era necessário aquilo ter acontecido, né? É ruim pelos teus olhos físicos, mas no mundo espiritual, não. Isso já foi combinado há muito tempo. Então, como é importante esse esclarecimento, né? A gente vê assim muito uma provocação para resolver o problema, né? E não para sair correndo, né? Pegar e encarar de frente o que está acontecendo. Que interessante. Como é bom, hein, gente? A gente ouvir, né, de quem conhece todo esse contexto. E Ju Fronza, como é que é, Ju? Do outro lado, né? O lado da luz, quando abrem esses portais todo, como é que fica? Então, antes de falar sobre isso, eu quero comentar coisas que o Jesse falou que eu achei muito bom. Vamos lá para o nosso bate-papo. Até porque, assim, ó, escutando ele falar agora no final, né, que me veio muito do orar e vigiar, né, que foi o que ele falou, que a gente tem que estar sempre atento, né, sempre se limpando, sempre orando, sempre atento ao que está acontecendo ao externo também, e ao interno, né, e daí eu digo antes de orar e vigiar, é o vigiai e orai. Então, a gente tem que estar sempre mais vigilante, né, do que grato, porque se a gente tem certeza do que a gente está emanando e do que a gente está fazendo nas nossas condutas diárias, a gente não precisa se preocupar tanto com isso, mas mais com o vigiai, né? Porque a gente vive como se fosse num Big Brother, né? A gente tem que entender o quê? Que a gente está entrando numa era espiritual e que essa nova realidade vai começar a aparecer para todo mundo, querendo ou não. Esses véus vão estar caindo para todo mundo, né? E a gente vive, então, assim, como se fosse no Big Brother, né? Que, na verdade, os seres enxergam a gente não enxerga os seres ainda, né? Porque a gente está aqui na matéria física, tá nesse mundo aqui encarnado. Então,
até a gente elevar, né, a nossa consciência para chegar nessa frequência que a gente consegue captar mais facilmente esse outro mundo, né? E não quer dizer também que se tu começar a se aprofundar na espiritualidade, tu vai começar a ver espírito, não é assim que funciona, né? Cada um na sua escala e tá tudo certo. Mas a gente tem que começar a pensar nisso, que tudo que é macro é micro, né? E tudo que é micro é macro. Só que as coisas no espiritual, se tu for analisar, ó, tudo que a gente passa aqui no mundo físico, né? Que tanto que o Jess estava comentando, às vezes tem inveja, às vezes tem não sei o quê, que o ser tá passando com a gente, né? O ser espiritual tá passando com a gente, encarnado, é as picuinhas que a gente vive no nosso dia a dia. Então, se tu começar a observar como é que você está vivendo no teu dia a dia, com as próprias relações que tu tem, que são as experiências que a gente tem no nosso dia a dia, né? São essas trocas, essas conexões, essas experiências que a gente vive no dia a dia. Então, tu começa a perceber, o fulaninho fala mal de ciclana, fulaninho tem inveja disso, né? E tu começa a observar, então, se tu tá andando com essas pessoas, será que tu também não é assim? Ou tu não está sendo assim, né? E isso, de certa forma, tá te trazendo uma vibração inferior do que tu tem capacidade de alcançar, né? E até uma hora o Jesse falou uma coisa, que ele falou assim, que às vezes a gente se fecha, né? Quando começa a receber essas informações, a gente às vezes por medo se fecha. E às vezes não só se fecha, a gente também busca muito as nossas bengalas de fuga, que o que seria? Beber, né? Encher a cara, usar álcool, usar drogas, ir atrás do sexo incontroladamente. Tá? Isso tudo são fugas nossas para poder fugir dessas realidades que a gente não quer parar para olhar. Porque, que nem o Jesse falou, às vezes a gente já passou tanta história em outra vida relacionada a tudo isso, que às vezes a gente não tá querendo, sabe? Mas tem uma horinha ali certa, né? E se tu não olhar por bem, vai vir um baque para te olhar, né? Para te olhar na marra, tá? Então a gente tem que ter o que o Jesse falou, que é a atitude, né? As nossas atitudes diárias, né? Como é que a gente está usando o nosso livre-arbítrio aqui, tá? Então, refletir bastante sobre isso. E sobre os portais, então, incríveis, maravilhosos e mágicos, né? Que são grandes possibilidades para a gente poder expandir a mais luz para o nosso planeta, né? Então, Sim. Por exemplo, assim, a gente, como ser único, né? Já tem a nossa luz para brilhar, né? Ainda mais quando a gente já está com o cardíaco ativado, conectado com o nosso terceiro olho, conectado com a nossa divindade. A gente já tem esse canal espiritual mais limpo, né? Porque a gente encarnado aqui, a gente tem muitas limpezas para fazer, né? A gente tem muito trabalho para fazer. Mas quando a gente começa já, então, a acessar, né, e liberar esses canais que nos ligam, né, com essas frequências mais elevadas também, a gente tem uma capacidade maior de reluzir, né, de emanar luz também, que o planeta precisa também, né? E esses próprios seres que estão ali, às vezes, desencaminhados. Então, quando a gente se reúne em grupos, né, e que geralmente acontece muito nos portais, então, porque tem muita gente que já sabe dos portais, que já sabe dessa importância. Então, tem muitas pessoas que se juntam, né? Por que as pessoas, às vezes, se juntam na igreja, né? Quando tem um grupo de pessoas juntas na igreja rezando, né, essas energias se intensificam. Claro que daí tem outros porquês que eu não gosto de entrar, porque, né, mas enfim. O Jesse sabe explicar melhor. Não só numa igreja, qualquer momento, né, que tu te reúne espiritualmente para trabalhar para o bem, não importa ligado à religião, à filosofia. Só dei um exemplo, né, porque a igreja católica ainda é muito forte, né, na nossa sociedade, querendo ou não, é a mais conhecida aí. Mas, então, assim, quando a gente se reúne com mais pessoas, independente se tu estar fisicamente ou conectado de forma astral, né? Porque, assim, eu posso estar aqui, por exemplo, eu faço atendimento online, né? Eu não preciso estar presente com a pessoa para acessar o campo dela, para falar com o mentor dela, não preciso disso, né? Então, eu estando na minha casa e muitas pessoas espalhadas pelo globo terrestre inteiro, né? Conectado naquele portal, naquele horário, ou com a intenção de estar conectado naquela vibração máxima do portal, isso faz com que a gente expanda a nossa luz e se conecte, né, em luz, e isso, então, abre um canal muito grande para poder elevar e ajudar o planeta Terra. Então, por isso que é tão importante, né, a gente poder levar essas informações para as pessoas começarem a olhar para essa nova era espiritual, né, que agora a gente não tem mais só o mundo físico, o mundo digital para cuidar, a gente tem o espiritual também, e não tem como fugir disso. Né? Então, assim, tem muitas pessoas que já estão vivenciando algumas coisas, sentindo, intuindo, mas ainda não sabem disso, né? Então, ainda ficam meio confusas, né? Achando que estão tão louca, né? Enfim.
Então é isso, a gente tem que aproveitar esses portais para ajudar, tanto a nível coletivo, né, quanto a gente como nível pessoal também, né, porque daí a gente tem mais possibilidades, a gente fortalece uma linha de tempo específica, vamos dizer assim. Só que como a maioria não sabe qual seria a melhor e ideal, tipo, ou a verdade absoluta, a gente então sempre tem que colocar nossa intenção para que o melhor, né, aconteça a nível coletivo e que esteja alinhado com os planos divinos sobre a Terra. Que legal! Nossa, quanto aprendizado! Não, e é importante a gente ter sempre bons pensamentos, né? Isso também, porque muitas vezes tu tá bem e acontece algo que te dá, sei lá, uma sensação, alguma coisa. Poxa, mas por que eu tô sentindo isso? Ou uma raiva, ou uma angústia, ou uma tristeza. Então a gente fazer um questionamento, né? Um policiamento. Poxa, mas se eu tava tão bem, por que eu tô sentindo isso? Será que isso é meu? Será que isso me pertence? E procurar, né? Se interiorizar. E nesses portais, então, é o ideal que se faça isso, então, né? Que se faça esse questionamentos, esse ancoramento com outro plano, né? A Ju falou, Jess, da questão coletiva, né? Do importante da gente estar na meditação coletiva, mas também tu pode fazer isso dentro da tua casa, né? Com uma prática, né? O que tu sugere, então, na prática, que a pessoa agora, o nosso próximo vai ser no dia 4, isso, Ju? E depois, dia 12/12, né? Quem não puder estar coletivamente num espaço, em algum lugar, o que tu indica, Jess, para a pessoa, então, começar já nesse nível, né? A abrir os seus caminhos, ampliar os seus campos? O que seria ideal para fazer? Bom, a questão primeira é definir o que é o coletivamente, né? A gente aqui está coletivamente, não estamos presencialmente, né? Não estamos no templo, na igreja, né? A gente está conectado, né, diretamente, né? Então, esse tipo de trabalho também funciona porque nós estamos falando de questão energética, né? Questão que eu falei no início daquelas horas santas lá da reza da católica, né? Então, tu vai lá às 9 horas, meio-dia, 6 horas, tu não precisa estar com ninguém, que tu sabe que milhares ou milhões de pessoas pelo planeta estão orando naquele momento, né? Quando às vezes se define uma meditação tal horário, porque é por isso que pega o horário do portal, né? Eclipse vai ser tal hora, 10 horas e 2 minutos. Então todo mundo está conectado em torno daquele horário, próximo a ele, né? Quando está acontecendo. Ainda é um acerto mais planetário, porque tu não precisa ficar olhando o relógio para o fuso horário, não, tu está olhando para a Lua, para o Sol, consegue conectar. Só que quase ninguém faz isso para estar orando, né? O mais ou menos está receptivo, que já vale a pena, está conectado, está valendo a pena, né? Então precisa ter uma oração, uma reza. Tu está no meio da natureza lá, tu não tem que estar orando, rezando. Tem que estar sintonizado com aquela energia. Então, o que conta mais é isso, né? Por isso a questão dos preparos antes, dias, né? Se ficar 2, 3 dias antes no portal, andando mais suave, evitando briga, intrigas e confusões, né? Tu já está fazendo um trabalho muito bom para ti e para o planeta, tá? Mas isso, digamos, é na parte individual, não é na parte espiritual, digamos, de magia, né? Porque do ponto de vista magístico, né? Que aí sem separar, né, a branca, negra, cinza, né? Não tem muita essa separação. Ou tu faz uma coisa que é alinhado cristicamente ou não. Digamos, os dois jeitos que tem, né? Então, nós temos há muito tempo, tu vê, de 1930, hoje eu estava postando no vídeo, quando o Saint-Germain apareceu lá no Monte Shasta, né? E começou a divulgar a presença divina, o Eu Sou. O Eu Sou. Uhum. Aquilo ali, o que é o Eu Sou, né? É a conexão de todo mundo. Então, quando tu pega e faz uma invocação, uma reza, né? Eu invoco, eu me conecto ao Sou, né? De toda pessoa nesse planeta, ou se quer especificar mais, né? Como uma série de cada homem, cada mulher, cada criança, né? Ou a cada ser encarnado, desencarnado, tem gente que tem que ter certeza que é com todo mundo, né? Então, pelo menos dá uma tranquilidade. Foi com todo mundo que eu estou fazendo. Tu pode fazer meus trabalhos, né? Então, dia 12/12, né? Estou me conectando com a minha presença Eu Sou, a presença Eu Sou de cada homem, mulher e criança encarnada, desencarnada no planeta, né? E vamos nos conectar, nos alinhar ao portal 12/12. Vamos, né, estar receptivos às energias que estão sendo emanadas, né, para nossa transição, para nossa evolução, nossa conscientização. Fazendo isso, soltando com esse sentimento, né, o maior tempo possível,
com essa sensação, tu está fazendo um trabalho maravilhoso para o planeta. Tu está trabalhando coletivamente com 20 ou 30 milhões de pessoas. Então, não, e bem prático, né, Jesse? Uma coisa bem simples, não tem. Bem só prático, lembrar. Não tem nada. Né? Então não tem cartilha, não tem. Então, por exemplo, Ave Maria, Pai Nosso foi feito para as pessoas que não lembram, que não tem essa simplicidade, tem que ter lá uma manual para estar falando. Entendi. Ok. Não, bem na prática, né? O Jesse falou algo bem simples e bem prático. E quando ele falou do Saint Germain, do Eu Sou, eu lembrei da frase, né? Eu acho que a frase mais conhecida ou divulgada de Jesus, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou. Muitas frases de Cristo, de Jesus, ele começa com o eu sou, né? Ou seja, ele se conecta, primeiro ele se integra em quem realmente ele é, e outra, que ele está aqui presente. E como é importante a gente estar conectado no presente, a gente vivenciar também o dia a dia, né? Por exemplo, estamos nós três aqui nesse bate-papo, nessa live, o quanto é importante nós estarmos conectados e questionando um ao outro. Então, isso é tu estar presente também, é tu ser algo, né? E isso é importante, né, Ju? Tanto no trabalho de vocês, as pessoas não ficarem devaneando ou pensando muito. Eu acho que toda essa situação que aconteceu no planeta foi para que as pessoas parassem e pensassem quem eu sou dentro da minha casa, né? O que eu faço aqui? O que é o meu presente? Não interessa a festa da semana seguinte, não interessa a próxima viagem, não. Interessa é o agora, esse momento agora, né? E muitos aproveitaram esse momento, né? Para poder evoluir, né? Para poder se abrir para esse novo. Então, começaram a fazer cursos, até porque, né? Não tinha mais muita festa, não tinha mais muito o que fazer, né? Então, o pessoal começou a ficar em casa mesmo, usou muito a internet, né? A seu favor. Então, tem muita gente que aproveitou essa oportunidade. E engraçado que tu falou, porque quando o Jess estava falando, me veio de falar uma coisa. E daí, quando ele terminou, tu falou, Jesus é o caminho. E o que eu ia falar? Qual é uma das formas que Jesus usava para poder se conectar, né? Para poder conectar o seu eu sou com toda a divindade e tal, era caminhando, né? Era seguindo o caminho. Então, assim, às vezes tu vai fazer um exercício, tu tá ali caminhando, é uma forma que tu tem já de se conectar, né? De meditar, de entrar em estado de meditação, porque tu libera muitos hormônios, né? Hormônios da felicidade, da alegria, isso te eleva. Tu já tá ali focado numa atividade física, se tu física no meio da natureza, melhor ainda, tá? Muito melhor, porque a natureza, ela é um ser vivo, né? E ela é algo único. Então, quando tu consegue se conectar a essa divindade, vamos dizer assim, praticamente já está conectado contigo e com o todo que tu precisa estar, né? Então, tu recebe muitos insights quando tu tá fazendo atividades e quando tu tá em meio à natureza. Então, como é importante trazer esses momentos, porque realmente é algo muito simples para poder se conectar, para poder elevar a tua frequência, para poder se conectar às coisas que tu veio fazer aqui, né? Para descobrir, então, o que tu tá fazendo aqui, por que tu está aqui, né? E uma outra forma de poder trabalhar melhor o teu campo para que isso fique mais fácil de se conectar é fazer detox, né? Só que o que seria o detox? Não é só detox assim, vou fazer um suco verde agora todo dia de manhã, vou tomar água com limão e vou me desintoxicar. É bom? Super, né? A Ayurveda sempre ensina isso também. Mas não só isso. O que seria desintoxicar o nosso corpo? É sutilizar o nosso corpo, não só pelo meio da alimentação, mas também os nossos pensamentos, né? Que já foi falado aqui, né? Então, assim, observar, né? Vigiar os nossos pensamentos. Observar o que a gente está pensando, se isso é bom, né? Se isso eleva ou não. E é tão simples assim, ó. Se tu parar para pensar o que tu tá pensando, né? Se tu parar para observar o que tu tá pensando, qualquer coisa que seja, se isso te deixar num nível de alegria e como se tu sentisse assim o teu campo esparso, assim, sabe? Tipo, tu tá expandido, é uma coisa boa. Agora, se tu tiver assim, mal, de certa forma tu tá assim já brabo, ou triste, ou com medo, ou com raiva, ou encolhido, não é legal. Então começa a se observar assim, de forma prática, né? Então, pelo meio da alimentação, então assim, para se utilizar o campo, diminuir os produtos industrializados que são cheios de químicas e coisas que não são naturais.
Então, assim, a natureza, ela tem tudo que a gente precisa. E ela é viva, né? Ela é uma energia viva para alimentar o nosso campo de prana, né? Prana é a nossa energia vital. Então, diminuir também o consumo de carnes, né? Não precisa parar de comer, mas diminuir ajuda muito a sutilizar o nosso campo, sim, tá? Até porque eu já fiz vários testes e já conversei com várias pessoas também. Então, sutiliza muito o nosso campo, né? Começar a tomar essa consciência, então, com relação a isso. E é isso. Então, assim, são coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, né? E observar se a gente está atrás das bengalas, né? Se a gente está tentando fugir de alguma coisa, porque geralmente né? Geralmente a gente nega, primeiramente a gente nega, né? Primeiro o nosso ego não gosta, não quer ouvir isso. Daí depois a gente tenta aceitar, mas acha que não é a gente, é os outros, não a gente. Daí depois a gente começa a aceitar que realmente a gente também é. E daí a gente começa a se abrir, então, para poder traçar os processos de transformação. E daí é toda uma jornada, mas vale a pena. Vale muito a pena. E tem a questão da água também, né? A gente tem muito a coisa com a água, porque nós somos água, né? Mais de 70% do nosso corpo é água. E quando a gente tem água do lado, né, que é o primeiro dos alimentos aí, a gente também se energiza. Então tem também a questão da gente... aqui estou também, ó. Eu vou buscar mais, que eu já bebi toda a minha, né? Depois a gente... Pode ir lá, que eu vou conversando com o Jesse. Jesse, fala um pouquinho, então, da questão da água, né? Porque é importante a gente também fazer essa conexão, né? Por exemplo, nesse dia das aberturas dos portais e a gente poder ter sempre uma jarra de água e passar boas intenções e energias e ir tomando isso, né? Como é que funciona, bem? Bom, a questão da água tem vários, né, aspectos a analisar. Primeiro que ela faz a limpeza e purificação do organismo. Então, como está em processo de depuração, principalmente nessas datas, né, quanto mais água puder tomar, melhor. Se conseguir tomar o ideal, que é aquele de 2 a 4 litros, porque é um cálculo também complexo, né, da matemática que a gente vê, porque não é 3 litros, 2,5 litros que se fala por dia. É tantos miligramas por peso de corpo, é que nem medicamento, né? Então, as pessoas, até para fazer isso, se atrapalham. Se o capaz de morrer afogadas, a gente fazer que tomar 8, 10 litros d'água por dia. Sim, né? Sim. Então, fica lá, 2,5 litros, 3 litros, tá bom, né? Com as variáveis, você está o tempo úmido, aí tu quase não precisa tomar líquido, tu está absorvendo, respirando a pele, né? Mas a questão da água nesses períodos é bom para essa limpeza, essa purificação. Né? Depois a água tem uma coisa interessante, né? Que a gente já sabe, assim, de umas por prática, todo mundo aí, ela tem memória, ela grava as coisas. Então, todo o processo, tudo onde ela andou, ela pode estar infectada ou pode estar abençoada. Né? Quando tu vai na igreja, tem água benta lá, o padre pegou, abençoou, aí tu pega, batiza alguém, né? Quando tu pede radiação energética aí um passe energético, tu bota água, pede para ser dispensado, bota em cima da TV e fica o pastor, o padre lá também benzendo, orando, né? Então, tu faz uma programação na água que ela é tipo do cristal. Né? Os cristais é quase isso. Então, tu pega e programa aquilo ali, tu deixa impregnado com uma intenção que aquilo ali pode te ajudar ou te envenenar. Se tu tá no estado, né, ao contrário do que a gente estava falando, tá atacado, irritada, quase tá nesse problema, tá pegando a água, essa vibração tá passando para a água. Tu tá impregnando e gravando na água, depois tá botando para dentro de ti. Então, nesse período, até é bom não tomar água, porque tu não está te contaminando mais ainda internamente, né? A tua comida também está isso. Então, tu vê que tem práticas religiosas, né? E xamânicas, né? Antigamente, tu rezava, agradecer a comida, abençoava os elementais que estão na comida, né? Então, justamente para te, digamos, limpar e purificar aquela comida que muitas vezes está contaminada, porque a cozinheira, quem fez a comida, quer dizer, não é a avó que está tão bem, a mãe que está tão benzinha, né, fazendo a comida, né? Ela vem também impregnada, infectada lá energeticamente. Então, com essa oração, essa reza, essa bênção, tu está modificando aquela energia. Né? Em vez de tu levar aquela energia densa de novo para o planeta, para ti, né, tu está modificando ela. Então, às vezes são aspectos assim que é digamos, da espiritualidade, né, que a pessoa não se dá conta, é uma coisa de física, de química, né? E pessoas, isso é muito misticismo no meio. Então, tu agradece, né, a tudo, não fica também exagerando com tudo que é coisa, não tem que agradecer a Deus pelo ar, por eu estar respirando esse segundo. Aí no próximo segundo eu agradeço a Deus o segundo, para ficar o tempo todo agradecendo cada segundo que está viva, né? Então a gente também tem que ser comedido no que vai estar agradecendo. Né? Mas eventualmente agradecer, tu ter sentimento, né? Isso é bom. Né? Isso é que ajuda, porque aumenta a tua frequência e vibração. Até porque te tira do salto alto.
né? Tu vai ter tu que faça o que pode acontece. A gente está dentro de uma confraternização com todo mundo, não está sabendo menos, né? Então hoje está puxando alguns lá pela mão, pela orelha, né? Pelo pescoço, e mais tarde o contrário. Então a gente já teve situações muito piores que alguém nos ajudou, né? Voltando àquela questão dos obsessores, aquela história toda, né? Agora a gente está no contrário, está ajudando, né? Para mais tarde, quem sabe, eles estão nos ajudando, como aconteceu. Então é um ciclo. O que acontece que às vezes as pessoas têm que perceberem, né? Que é a questão dos paradigmas, que eu trabalho muito, que é ou tu acredita que há vida após a vida ou não. Né? Então, conforme o teu entendimento, muda a concepção das coisas. Se eu só tenho essa vida, eu tenho que evitar de fazer muita bobagem nessa. Ficar irritado, bravo com os outros, xingar, porque se é só nessa, tá? É mais fácil, digamos, eu controlar, né? As minhas atitudes, as minhas questões emocionais. Legal, vou sair melhor daqui do que eu cheguei, né? Não fazer tanta atrapalhada, e sigo em frente se tiver só essa vida. Se tem várias vidas, a gente tem que ir ajeitando o que ficou para trás. E aí acontece muitas vezes ter sentimentos, ter sonhos, ver coisas aí, né, ver imagens, que é tu mesmo numa dessas vidas, que está no teu campo. Isso aí tu tem que integrar, tu tem que limpar. Então, às vezes tu está com raiva, com um momento lá de cólera, que não é de outra pessoa, não é uma situação externa, é uma situação interna, porque tu era uma pessoa assim, uma pessoa que vivia fugindo, né? Ou vivia brigando, se defendendo, estava no meio de uma guerra de nações, né? Ou de famílias. Então, isso aí tudo acaba ficando no teu campo e está te afetando. Porque está sendo mexido com essas limpezas do planeta, com as meditações que tu faz. Né? Às vezes tu falou um general num tempo e soldado no outro. Então, aquele general tende a ter uma personalidade possessiva, mandona, porque é a característica dele, né? Que vai tentar te dominar as tuas atitudes desta vida. E se tu tiver mais sintonizado com o que é menos, ou mais rebelde, que não tem disciplina, né? Então, muitas vezes a gente tem facetas que acontece isso, está sintonizado com mais um com o outro. E às vezes tem que entender isso, quem está no comando somos nós, a gente tem que poder coordenar isso e procurar entender ou detectar essas coisas. Entra de muito do trabalho do pessoal que é os sensitivos, que a gente, dificilmente quem não conhece vários, né? Tem na família um que o outro. Normalmente não é confiável, porque o pessoal não estuda, não tem preparo, né? É até mais assustado, muitas vezes até fica isolado pela família, né? Não, meio pancadinho, meio louquinho, chega aqui e começa a falar que tá cheio de espírito à minha volta, então evita até de falar com a pessoa, né? Quando tá mal, que corre atrás. Então, essa questão, por exemplo, voltando ao inicial, que era a água, né? Se tu puder programar a água, botar energia boa naquela água, programar que ela possa te limpar, possa harmonizar todas as energias que tem no teu campo, que são tuas no primeiro momento, né? Porque essas tu tem que harmonizar e te integrar. As que não são tuas, tem que voltar para os donos. Então, tudo isso tu pode ir programando naquela água, porque ela vai ficar algumas horas dentro do teu corpo. Né? A gente só falar, como eu falei agora, passou. 10, 15 segundos aqui eu falei isso, legal. Agora, a água que eu vou ficar algumas horas, deixa impregnada ela. Essa água me purifica, integra as energias minhas, que transmute, né? E que as energias que não são minhas, que as limpe também, tu não vai mandar carregada para o outro, né? Você não está se vingando, né? Então, limpar, purificar e retornar ao dono, independente de onde ele esteja, se é desse planeta ou fora daqui. Então, essa questão dos entendimentos de paradigmas tem que entender, porque às vezes nós somos atacados de fora daqui. Né? E uma outra coisa que é legal dentro dessas dezenas de milhares de entendimentos que participei, nós temos os outros projeções, digamos, nossos eus que estão esparramados aí pelo universo. Então, às vezes, tu está sintonizado com eles. Às vezes, tu está sentindo uma coisa que é deles. Então, é tua, mas não deste eu daqui. Né? Isso que tu está sentindo, tu conseguindo modificar, né, equilibrar, tu está dando um help lá para ele. Assim como muitos sentimentos que nós temos, algum eu nosso aí também está, digamos, sentindo, pressentindo aquilo ali, está limpando e também está nos dando um help. Então, é essa questão dos paradigmas. A gente tem que entender que nós somos vidas paralelas, simultâneas, né? Que de repente a nossa vida agora afeta uma vida do passado e afeta uma do futuro, que é o mais complicado, porque normalmente se trabalha sempre para trás. Né? Vamos fazer uma regressão de vidas passadas, legal, mas vamos fazer um avanço de vidas futuras. Então, não vou falar disso. Isso aí dentro do trabalho vai se apresentando, né? Porque não tem essa separação, né? Uma linha de tempo. É o que vários canalizadores estão dizendo, essa vitória da luz já ocorreu, a transição já aconteceu. Né? A questão é qual linha de tempo que aconteceu que vai vingar. Então, em várias linhas de tempo aconteceu, umas mais tranquilas, outras mais sofríveis,
em algumas não aconteceu. Então, agora, digamos, está vendo com uma unificação de ter uma única linha de tempo. Né? Então, a série que está dando, vai trabalhar com isso legal, que nós estamos chamando, que é o Loki. Né? O Loki está trabalhando com os universos paralelos. Né? Descriação de linha de tempo. O desenho que uma linha foi criada lá, que deu algum problema, vai lá e descria aquela linha de tempo. Né? Então, nós estamos passando por algo parecido com isso, com as informações que estão vindo. E aí, se tu parar do ponto de vista, digamos, científico, espiritual, como é que acontece isso? Como é que eles conseguem fazer essa mexida, essa manipulação em linhas de tempo, mesmo os portais? Tu tem portais prontos para várias áreas do universo, para vários planetas. Tu não cria isso para ir. Só tem que ter, digamos, o passaporte lá, o teu passo, que é o teu crachá, que é a tua frequência. Está lá o portal para Sirius, que a gente volta meia, né, vai trabalhar por lá. Então, se tu não tem a frequência para entrar naquele portal, tu não vai. Não passa. Né? E é isso de novo que volta. Tem que trabalhar, aumentar a tua frequência. Né? Que aumentar a frequência também não é aumentar a frequência, nós já temos frequência de luz, nós já somos seres de luz que estamos encarnados. O que acontece é que a gente está desvinculado dessa nossa consciência. Então a conexão é muito fraquinha. Tu não tem energia para poder ir adiante. Quando tu consegue se conectar com isso, né, tu vai em qualquer lugar, pela tua frequência, teu passe. Né? É isso que as pessoas não trabalham, as pessoas esperam se iluminar agora, ascensionar, se ela sai flutuando, voando. Né? E não é, a gente já é um flutuador, já é um viajante, né? Fora daqui. Nós estamos projetando para cá. Então, filmes ajudam muito. O Avatar, acho que é o melhor exemplo disso. Né? O Avatar está projetando do outro lado e o cara sente as dores, os sentimentos que está onde ele está projetado, ele sente, afeta ele. Né? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar, onde é que a gente está? É uma das perguntas assim, básicas, quando começa algum tema de sedução, onde é que termina o nosso corpo? Isso aí também muda todo o entendimento da coisa. Se o nosso corpo termina a alguns metros, alguns centímetros, né? Porque tu tem sensação de pele, tem o cabelo que... Né, tem gente com 1 metro de cabelo ou 2 e tu sente ainda lá. Se tu limita isso, teu corpo está por ali. Né? Quem é sensitivo, perceptivo, vai longe. Quando, né, que são ocorrências paranormais que todo mundo passa aí, né? Tu pensa, às vezes, em alguém, aquele alguém te liga. Né? Aquele alguém te aparece. Né? Sim, tu encontra no meio do nada. Né? Sim, estava pensando em ti, não sei o que. Não, estava pegando o celular para te ligar e aí o olho toca e a pessoa... É muito comum, então, isso acontece. De onde é que sai isso? Quer dizer, tu não tem limite. Então, nosso corpo, na hora que entra, digamos, no nível etérico, energético, ele, onde está o universo, ele está acontecendo. Então, dentro do nosso trabalho aqui, a gente vai em tudo que é canto, aí fora dos cantos também. Né? Saímos do nosso universo, vamos entre espaço entre universo, coisas parecidas. Por causa disso, já está disponível, o caminho está ali. Tu só tem que ter a condição de poder trilhar, andar naquele caminho. Né? Um elevador lá elétrico. Que aula, deixar a gente falar, gente. senão termino aqui. Não, que aula, né? E para ver como a nossa mente, o nosso conhecimento, ele é limitado. A gente ainda tem que... Cada palavra que vocês falam, né? Vocês que já são do meio, a gente tem que parar e questionar, poxa, a minha inteligência, o meu conhecimento não chegou ainda nesse nível, quanto a gente tem que aprender e saber mais, né? Que aula maravilhosa, muito bacana. Adorei. E Ju, e contigo, Ju, como é que funciona? Maravilhoso, né? Eu adoro escutar o Jesse, a gente se liga e fica conversando, né? desde que a gente se conheceu, né? A partir da outra live que a gente tentou fazer, né? Que teve as interferências aí. Mas é bom, né? Trocar informação assim, né? Até porque às vezes eu tenho as minhas experiências também, daí conversando com o Jesse eu vejo que não tá tudo certo. Tá isso aí mesmo. ainda estou lúcida. Tá? Uma coisa que eu observei, tá? Vou puxar um pouco a galera de volta, tá? Porque o Jesse... Sim, porque a gente já foi para outros planetas. A galera de novo. Já fomos então, assim, uma coisa que, se vocês parar para observar, ó, muita coisa que a gente falou, que a gente deu de dica aqui, né? Que são coisas muito simples, muito fáceis da gente poder fazer no nosso dia a dia para poder estar, então, se conectando, se melhorando, né? Elevando nossas frequências. E qual é a prioridade delas? É estar no aqui e agora. O Jesse até perguntou assim, onde estamos? Né? Onde estamos? A gente geralmente está ou no passado ou no futuro, né? Ou ali no mundo digital, às vezes tentando fazer as coisas ao mesmo tempo, né? A gente não está conectado no nosso agora. Geralmente a gente está ali fazendo uma atividade de casa ou no trabalho, pensando em coisas, né? Tipo assim, eu tô no trabalho, tá?
E o que eu estou fazendo? Estou pensando em coisas lá de casa, estou pensando em coisas que aconteceu ontem, estou pensando no que aconteceu lá no passado, né? Estou pensando em coisas que eu quero no futuro e eu esqueço de estar no meu presente aqui, no aqui e agora, que é o mais importante. Porque se a gente não conseguir parar para observar e sentir o aqui e agora de verdade e se conectar com o que a gente está fazendo de verdade e a partir disso, então, se depositar amor, né? E botar intenção, amor, né? E coisas boas, a gente vai ter muita dificuldade de se conectar. Porque a conexão está em nós, está no aqui e agora, só que a gente não para quieto, né? Ou a gente não para mentalmente, ou a gente não para observar tudo isso que está acontecendo. Então, só trazendo uma parte da água que o Jéssica, que vocês estavam comentando, né? O Jéssica trouxe bastante coisa boa, que eu me lembrei da experiência do Masaru Emoto, né? Porque até o Jéssica falou assim, que as pessoas acham que é muito misticismo. Não é, já foi provado cientificamente. Isso às vezes tem até escolas que já ensinam para as crianças, né? Eu passo isso também, que eu acho que é um ensinamento muito legal. O que o Masaru Emoto fez? Ele foi lá e olhou a molécula da água, né? Então, assim, vai lá e fala coisas horríveis para a água. Como é que a água vai ficar, a molécula da água? Ela vai ficar toda distorcida. Então, ele fez vários testes, né? Ele falou palavras conhecidas, né? Tipo ódio, Hitler, né? Coisas que no coletivo tristeza, também uma coisa ruim. Sim. E daí as moléculas ficaram ali ou escuras, ou, tipo, desconexas, elas não tinham uma forma muito agradável. Daí ele começou a falar, né, gratidão, amor, prosperidade, abundância, como é que elas ficaram? Elas ficaram maravilhosas, perfeitas, com cores claras, assim. Então, assim, é muito diferente se tu olha, né, a experiência dele ali. Então, é óbvio, né, que a molécula da água interage com tudo, porque ela também é uma vibração energética, né? E como o nosso corpo, então, como o Jess explicou, é praticamente água, né? A gente, então, precisa colocar atenção até na nossa água que a gente vai beber. Tem um ensinamento que eu recebi há um tempo atrás que eu achei muito interessante também, que muitas pessoas hoje em dia moram em apartamento, né? Então, a água para chegar até a tua casa, ela faz muitos movimentos, ou ela fica parada ali no cano, às vezes até em contato com vizinhos, né, com pessoas ali que às vezes estão brigando, então a gente não sabe, né, o que está se passando no lado, no vizinho. Então, quando a água sair da tua torneira, o ideal seria deixar ela reservada um tempo parada, porque assim, esse movimento todo que ela faz, primeiro que ela chega muito agitada, tá? Então as moléculas elas estão ali, você falou, vem de um lugar que às vezes tu nem sabe de onde veio, ou ficou ali parada perto de ti, que tu também não sabe o que está acontecendo. Então assim, a água desceu, deixa ela dentro de um vidro, de preferência. Tem gente que bota, às vezes, em vidros coloridos, né? Tipo azul, lilás ou verde, que são cores legais para a gente poder se elevar, né? O rosa também, que é do amor, né? E tu pode deixar ali no sol, que então chama-se a água solarizada. Então, deixa ali. A minha tia, ela já faz muito isso, né? Ela sempre tem a garrafa dela de vidro azul forte que ela comprou, e daí ela deixa ali na janela dela pegando sol. E daí, no final do dia, ela usa essa água para tomar. Então, ela vai trocando, né? Ela tem 2 jarras, e daí ela vai trocando, então ela sempre deixa primeiro parado. Tá? Uma outra coisa legal de se fazer, pode escrever palavras maravilhosas que tu gosta e cola ao redor do copo, ou ao redor da jarra, ou ao redor do filtro, né? Do filtro de barro, às vezes que tem gente que tem, que é legal em casa também. Eu tenho. Então, cola palavras harmoniosas. Tem outra coisa que as pessoas às vezes dizem de colocar cristal. Eu não acho muito interessante, tá? Porque tem alguns cristais que eles esfarelam, tá? Então, que não é legal. Mas tu pode colocar ao redor, pode fazer uma egrégora de cristais ao redor, né? Porque os cristais eles têm uma vibração maravilhosa, eles também se comunicam, né? Muito bem com esse movimento todo que acontece. Então, faz uma egrégora ali, faz tipo um círculo ao redor e deixa a água ali se energizando com os cristais que tu sentir, né? Lembrando sempre de limpar os cristais também, que é muito importante, né? Então, lava em água corrente, deixa no sol, às vezes deixa no eclipse, na energia do eclipse ou de uma lua cheia, uma coisa forte, assim, né? Faz tuas orações ali, se conecta com os cristais, pede para eles ficar em contato contigo pro teu bem. Muito bom. Então, assim, são coisas, né? São coisas simples que a gente pode e deve fazer no nosso dia a dia, só que sempre estar presente, né? Quando a gente se conversa, às vezes, com uma pessoa, né? Às vezes a gente tá ali em casa, daí tá almoçando com a família, e tu tá onde? No celular. Então, tu não está nem direito com a pessoa ali no celular, e nem direito com as pessoas que tu está pessoalmente. E a nossa fisicalidade, tipo, o que está acontecendo no aqui e agora, no palpável, que é muito importante, né? Porque nós estamos nesse contato, né? E quando a gente está em contato pessoalmente,
a gente também tem essas conexões de portais, né? Que nem o Jess falou, que a gente tem um canal de conexão. Tanto que uma coisa que eu já percebi é isso, que às vezes eu sinto muito claro, assim, que parece que a gente é guiado para encontrar uma determinada pessoa ou um determinado grupo de pessoas naquele momento. Por quê? Porque eles utilizam-se, às vezes, da nossa própria energia ali, porque a nossa codificação, tipo, juntas, cria um portal específico para algo que precisa acontecer. Então, isso já ficou claro para mim, assim, sabe? Que às vezes é necessário alguns encontros físicos. Mas então a gente sempre ficar atento a se conectar verdadeiramente, né? De coração. Ao presente. Presente. E tu tá falando, eu tô lembrando, e isso já é passado, né? Eu sou estudante de gastronomia e todas as aulas que eu tenho, a gente tem muito que criar pratos, né? Utilizar a base que os professores nos passam, mas criar coisas. E no momento de fazer, né, que tu estás ali no fogão, no fogo, tu tem que estar totalmente conectado. E isso eles ainda nos passam assim, ó, tu tem que ter toda a percepção sensorial, né, do odor, do tato, da forma que a comida se forma, né, o que acontece com a química dela. Então tu tem que estar totalmente presente. E o principal que todos falam, se tu tá com raiva, se tu tá com algum problema, não cozinha. Não cozinha, todos dizem isso, né? Não cozinha. Perfeito. Tu só faz a comida quando realmente tu tá com a intenção de estar totalmente conectado ali e entrar naquele mundo, né? Naquela cultura de todas as sensações que a gastronomia te proporciona, né? Que é o visual, que é o odor, que é o auditivo também, porque tu tem que ouvir a cebola fritando e o quanto isso te dá prazer também, né? Então, ou uma água fervendo, então tu tem que estar totalmente conectado. E isso é passado em curso superior, né? Então, o quanto é importante também a gente estar presente em tudo, né? Em todos os momentos. Então, isso que vai acontecer, já estão acontecendo nesses portais, a gente tem que estar totalmente conectado para se integrar, né? E no físico, porque é no físico que a gente precisa ter uma melhoria, né? Tu tá ali totalmente voltado para o mundo espiritual e holístico e tal, mas é o físico que tu quer concretizar, físico, né? Então é importante a gente entrar nesse meio. A gente esqueceu dessa conexão real, né? E ali é onde está realmente o grande presente de Deus, né? E assim, em qualquer coisa que tu vai fazer, é uma experiência, é uma alquimia, né? Às vezes eu falo assim para as pessoas que só de tu tá caminhando, às vezes, né? Esse tempo eu tava caminhando, daí eu encontrei uma senhora que ela tava descansando. Daí eu parei, porque eu parei para descansar também, que era um morro, assim, daí eu fui olhar a vista e tal, né? Fui filmar a vista, daí eu vi que ela tava ali sentada e tal, meio esbaforida, né? Daí eu perguntei para ela se tinha mais subida na frente. Ela falou, não, agora tu só vai descer e eu também, porque aqui é o pico, né? Daí eu falei, menos mal, né? Então ela falou, pois é, mas seria bom se eu tivesse indo para um lugar que eu gosto, né? Tô indo trabalhar. Daí eu falei, mas então se tu tá indo trabalhar num lugar que tu não gosta, então não seria um lugar adequado de tu estar, né? Quem sabe tu começa a repensar, então isso, né? Não, mas não é nem pelo fato de trabalho, mas é pelo fato, assim, não é que eu não gosto do trabalho, mas é que ter que ir para ir trabalhar. Eu falei, mas gente, só de tu poder estar caminhando já é uma coisa boa para ti, só que tu tem que saber, então, olhar por esse ângulo, né? Então, assim, tu pode observar a paisagem, sentir os teus passos, agradecer teu corpo, né? Conversar com Deus, com tudo que tu tá tendo de experiência para poder estar caminhando, né? Então, assim, às vezes a gente se foca tanto em coisas negativas e no que a gente não gosta, que a gente esquece de ficar presente no agora e experienciar de forma agradável, né? Às vezes eu tô caminhando na praia, e isso eu já percebi, às vezes eu tô caminhando na praia até com amigos, assim, né? E daí eu tô caminhando, assim, sabe aquela sensação, assim, que tu tem levemente, assim, de pisar na areia e sentir a areia, assim, como se ela estivesse acariciando o teu pé, assim. Às vezes eu entro num prazer tão grande que parece, assim, que Deus tá como se estivesse me dando uma massagem maravilhosa nos pés. Fazendo um peeling no teu pé, né? Um peeling com a areia. Orgasmo de prazer. Eu falo, gente, que gratidão poder estar pisando nessa areia, estar me massageando, né? Os pés. E as pessoas às vezes me falam assim, nossa, tudo isso. Eu falei assim, mas gente, olha que delicioso que é poder estar fazendo essa experiência, tá? Então, a gente esquece, às vezes, de realmente sentir prazer em pequenos momentos, né? Como é importante isso, né, também. A gente, Jessie, tu já sabe que duas tagarelas aqui falando não vai ter para ti, né? Vamos pegar só nós. Mas o que tu tá falando, Ju, da questão do presente, por exemplo, eu sempre corri, a minha vida inteira eu corri. Eu adoro correr, é um prazer imenso, assim, né? Correr mesmo.
Nunca fiz maratona, mas o prazer que eu tenho de correr é fundamental. E eu passei 2 anos sem correr, tive um problema na minha bexiga, fui pular corda, a minha bexiga caiu, e aí eu corri para o médico, fiz uma cirurgia, o médico disse, tu não pode fazer nada de impacto. E foi muito triste, assim, para mim, né? Eu não gosto de ter tristeza, mas eu olhava as pessoas correndo e me dava uma coisa, assim, sabe? Aquele êxtase, aquela emoção, assim, gente, eu preciso correr. Eu passei 2 anos sem correr e aí aumentei de peso, aquele monte de coisa, né? E eu voltei a correr agora. E, gente, vocês não têm ideia. O prazer que eu tenho em correr, cada passo que eu dou, cada suor, sabe? É uma sensação prazerosa. Ontem, né, eu corro dia sim, dia não, para não lesionar tanto o meu corpo. E ontem eu correndo, cada passo que eu dava, eu sorria, eu feliz, e eu agradecia, graças a Deus que eu não tenho nada, que eu tenho perna, que eu posso correr, que eu tenho fôlego, que eu continuo. Então, assim, como é importante a gente, né, estar presente e agradecer por esses momentos, né? Então, eu dou muito mais valor à corrida hoje em dia, porque eu posso, né? Porque eu tenho condições. Então, os prazeres que a gente tem, eles são imensos, assim, e como é importante isso. Mas, Ana, aí que tá, ó. Precisamos aprender a sentir prazer pela vida e pelas experiências, independente do que seja. Porque agora tu falou uma coisa que me chamou muita atenção, porque essa última corrida que eu fiz, que foi uma corrida mais longa, né? Eu fiquei pensando uma hora, pensei assim, cara, eu gosto tanto de correr, né? Algo que me dá tanto prazer, né? Porque tu realmente libera tanto hormônio, assim, né? Ao mesmo tempo que tu é meio que um boom, né? Assim, uma bomba de prazer mesmo. E daí eu pensei assim, uma hora assim, me veio na cabeça assim, nossa, e se acontecesse alguma coisa, assim, por algum motivo que eu não pudesse mais ter esse prazer? Daí eu pensei assim, maravilha, eu teria vários outros prazeres, eu gosto de fazer muitas outras coisas, teria que aprender a encontrar o prazer nessas outras atividades, né? Porque, assim, por exemplo, a gente gosta de correr, mas tem gente que não gosta de correr, tem gente que gosta de fazer outras coisas. E, às vezes, tu precisa parar obrigatoriamente de fazer o que tu gosta muito para te descobrir novas alternativas de prazer na vida. Não, já descobri. Uma delas foi a yoga, né? Que eu fiz yoga só há 20 anos atrás, e aí eu tive que voltar a fazer nesse período, realmente que eu fiquei parada, né? Então, super alongamento, respiração, as lives, um monte de coisa. Mas voltar a correr é um prazer imenso, é uma alegria, uma felicidade, bom, né? Assim, não tem como, né? É muito bom. É bom. Jessie, agora contigo, né? Senão nós vamos pegar aqui as duas tagarelas falando em assunto, que o nosso assunto é portais, e nós já chegamos aqui aos prazeres da corrida, né, Jessie? Mas eu vou completar uma coisa interessante que quando a Gil estava falando, essa questão da água e do movimento, né? A gente tem, voltando ao tempo de escola, né? Aquela experiência que se fazia com pente, com um pedacinho de papel, né? Que tu passa no cabelo, aí pega lá e gruda. Né? Então, aquilo, digamos, é mais um aspecto místico, espiritual, científico, cada um, né? Do lado que queira, mas dá tudo na mesma, né? Então, por que acontece aquela magia lá espiritual, né? Qual é o espírito que pega aquele papelzinho e faz grudar no pente? Né? Qual é o obsessor que tu passou no teu cabelo e tirou e passou para ali? Né? Então, se tu quer ver de um lado meio místico, coisa, tu inventa moda. Mas o que acontece ali, né? A gente acaba pegando na roupa, na blusa, né? Muitas vezes no inverno, tu tira uma blusa, ela levanta, dá uns estalidos, chega a sair luzinha, aquilo sendo escuro. Né? Sim. Então, tu fica pegando essas energias, que no caso são elétrons, né? Que tá no ar, está na existência nossa aqui no planeta, né? O elétron é a partícula mais externa do átomo. Então, ele se perde de um para o outro. É fácil ele se perder, porque a camada externa, a força de atração é menor lá para o núcleo, né? Então, aquilo fica no ar. Quanto mais vento tem, mais atrito que tu tenha, tu está correndo, tu está batendo o cabelo, o corpo naquelas moléculas, as partículas, está ficando no corpo, está tirando do outro, sacudindo, né? Então, essas partículas, elas ficam no ar e acabam ficando no corpo da gente. Né? O cabelo é característico por isso. Tanto, por exemplo, que para vocês, né, eu não estou usando mais, mas chapinha, quando se usava, né? O que acontece da venda da chapinha? É vendida tendo turmalina, que ela é mais cara, né? Porque a turmalina tem a capacidade de absorver esses elétrons. Enquanto tu passa no cabelo, né, tá passando e está tirando aqueles elétrons. Né? Aqueles elétrons no cabelo acaba abrindo o cabelo, né, espavitando, abre a ponta dele.
porque faz o mal, é prejudicial. O elétron seria uma carga negativa, não é que seja do mal, né? Mas a potência dela ela é negativa. Né? Então, aquilo ali tu pega e tu tira assim. Na água acontece a mesma coisa, ela está se movimentando, como diz, ela está batendo o cano, né? Está vindo do reservatório. Então, também está absorvendo essas partículas, e quando chega para tomar, tu acaba tomando uma carga carregada, né? Negativamente, que acaba gerando desequilíbrios também no organismo. Então, você consegue parar ela, dar um tempo para aquilo poder sair do ar, ajuda, só que tem que dar muito tempo para isso. Se tu coloca turmalina na água, ela absorve isso. Tá? Então, às vezes, uma característica, tu bota no filtro d'água, porque na parte de cima, porque tem filtro, né? Tu tem lá as velas, que são micro, né? O tamanho daquelas partículas, dos poros, é mínimo. Então, pedaços de pedrinha, coisa não vai. Claro, não vai botar pedras que esfarelam fácil. Mas a turmalina é uma dessas, né? E ela precisa estar em contato com a água. Outra coisa que pode ser feita é botar dentro de saquinho plástico. Bota o saquinho plástico, bota na parte de cima do filtro lá, não tem contato com a água, mas a água vai ter em volta dela, vai estar mais perto, né? Umas dá para botar dentro, se a pedra é rolada. Tá? Mas isso é bom que tu usa alguma dessas substâncias aí, né, turmalina principalmente, né, ela tira aquela carga. Então, tudo que é possível tu fazer para diminuir essa quantidade de coisas que tem um potencial, né, negativo, né, que vai prejudicar, só que acaba fazendo essa miscelânea, né, acaba se misturando as coisas. Então, a turmalina é negra, então já é preta. Aí é carga negativa, não quer dizer do mal. Aí tu começa que tudo que é escuro, roupas, né, ambientes, casa, é do mal, é frequência negativa. E faz uma invenção, uma teoria em cima disso, né, em que não é bem assim, né? Não pode ficar com essa prevenção, mas tu tem que estar tentando limpar, purificar, né, para estar jogando para ti. Então, quando faz a comida, é a mesma situação. Né? Não tem essa preocupação de limpar, abençoar. Por isso que reza na água que tu vai usar, reza quando tá fazendo a comida. Isso que tu falou aí, né? A gente tem que estar cuidando da comida, tá bem. Se tá mal, tu tá jogando aquela energia no ambiente, não é na mão só. Claro que não. Em algumas tradições orientais, o pessoal tá lá, a mulher tá grávida, tá em menopausa, coisa e tal, tá jogando hormônios na pele, então não pode fazer pão, né? Que não cresce direito, né? Então acaba não trabalhando naquele dia. Né? Tem essas tradições, mas não é na psicosfera, no ambiente da pessoa. É no claro, local não tem nada a ver, tem a ver com a questão física dela, de estar ali sentindo cólica e o pão não vai sair bom, porque a mulher e o pessoal no entorno que tu tá com aquele sentimento botando no campo as pessoas. Claro, né? Então eles têm que estar controlando, tá mal, tá ruim, não tem condição de trabalhar, não trabalho. Vou te dizer para algum lugar que não tô mal hoje, que eu não tô bem. Estou em TPM nível 10. Né? Não vou poder trabalhar, ficar em casa, vou me isolar no nada, porque se eu for para a natureza, coitada da natureza, não vai receber aquela carga. Né? Então, às vezes, se autoconhecer, se autopoliciar, né? E tentar mudar esse entorno. Se cada um conseguir mudar o seu entorno, né? O planeta anda muito mais rápido, essa transição já teria acontecido há muito tempo. É verdade. Né? A gente aqui está pesando e errando as coisas mínimas, aí, o básico, digamos, a gente não se dá conta. Mas falta conhecimento, né, Jess? Falta estudo e conhecimento básico. Né? Porque muita gente tem a sensibilidade, tem a espiritualidade, tem a mediunidade para ver isso tudo, mas a pessoa não tem conhecimento. E muitas vezes acha que está ficando louco, que está em depressão, ou que está pirando, e não é. Então, falta realmente, né, auxílio e conhecimento, estudar mesmo o que está acontecendo, se cuidar, né? E, gente, eu quero dizer para vocês que esses dois feras que estão aqui, tá? Eles fazem atendimentos, eles trabalham, né, com todas essas questões, e o contato deles está aqui na descrição do vídeo, tá? Vídeo aqui no YouTube. Chega lá, tem ali o contato dos dois e vocês podem entrar em contato com eles vão responder e atender todo mundo, com certeza, né? Que é o trabalho que eles fazem também, nessa ajuda. E, Jess, tu trouxeste um vídeo, isso, para a gente passar o que é esse vídeo? Eu aproveitei que ontem meu irmão que é do grupo aqui me ligou de noite, só dá ali, bota no registro e dá uma olhada que tá falando um monte de Shasta, né? Que a gente trabalha com ele, atua lá, né? E aí eu dei uma olhada e hoje eu consegui gravar e tirei um pedacinho que trata de portais. Ai, que legal, então, vamos passar muito interessante. Então. Não é só a questão dos portais, mas fala também essa coisa que a gente não está perdido por aqui, né? Depende, ninguém nos quis em lugar nenhum do planeta, vai para lá, ó. O hospício é lá, naquele planetinha, né? Vamos passar quantos minutinhos tem? Eu acho que 2, 3, é ligeirinha, só. Tá. É só para a pessoa dar uma pensadinha. Gente, vamos lá. Então tá.
um portal no universo. E ao entrarmos nele, podemos encontrar a verdade. É preciso questionarmos tudo que nos foi ensinado. As provas estão ao nosso redor. O futuro está bem diante dos nossos olhos. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. Alguns físicos teóricos acreditam que fortes variações de campos eletromagnéticos podem criar áreas que dão vazão a fenômenos exóticos, como portais através do espaço e tempo. Parece haver na natureza a possibilidade de cruzar limiares de energia e vorticidade de fenômenos eletromagnéticos que possam abrir portais no espaço-tempo que nunca pensamos ser possível. Esse pedacinho aí é para poder ver, né? Dois aspectos lá. Tá vendo o cientista falando, responsável lá pelo Observatório Espacial, né? De que existem, se está busca, né? E acontece. Buracos negros, buracos brancos não deixam de ser portais. Então a gente até escuta mais falar, né? Ouvir os buracos negros, né? Então ela foi devolvida, né? Tem essa questão, né? Buraco negro, ela suga, absorve energia, e o buraco branco seria o outro lado onde sai, né? Então esses portais aí a gente viaja muito, pessoal que vê é isso que acontece, né? Visualizando o portal, né? Que é pelo tubo, às vezes pelo cano que você entra, né? Então a Ju também que vê que está aí, né? Eu posso relatar umas viagens dela, tem muitas histórias. Né? Até eu ia falar para a Ana. Então, eu te dizer, né, que a gente já está 1h30 aqui falando, e eu sei que se deixar, a gente vai até amanhã. Nós vamos até amanhã. Isso, né? Mas vamos falar que a gente tem mais uns minutinhos ainda. Vamos lá. Tá, porque pode contar, Ju. Eu tenho um compromisso hoje, porque eu vou começar a minha jornada da transformação com o pessoal, e eu tenho muita coisa para resolver, tá? Mas eu vou ficar mais um pouquinho aqui para contar. Porque assim, ó, eu, na verdade, desde criança, eu acesso portais, né, e buracos de minhoca, que eu não sabia o que era, claro, né, hoje em dia que eu tô tendo entendimento do que eu fazia quando eu era criança. Mas tem uma brincadeira que eu fazia muito quando eu era criança, até contei pro Jesse, que era muito isso, era eu, tipo, indo para lugares diferentes, né, no astral, só que eu estava acordada, né, fisicamente aqui, só que acessando outros lugares. Tá? Então, assim, lá em casa, né, quando eu era criança, a gente morava numa outra casa, não é a casa de hoje. E daí a casa, ela era de madeira e tinha uma parte, assim, que era um corredor, tá? Então, assim, tinha o meu quarto, tinha o quarto do meu pai e tinha a sala. Acho que era uma coisa assim. Aí tinha um outro quarto, assim, mas aí tinha um corredorzinho pequeno. Então, quando eu fechava as portas, ficava tudo muito escuro, né? E eu lembro uma época, assim, que os meus mentores, claro, eu não sabia que era, mas eu escutava alguém me dizendo assim, ó, treina andar no escuro com os olhos fechados, né? Porque eu tinha medo do escuro, né? Eu tinha muito medo do escuro. Então, eles me falavam assim, tenta andar, né? Brincar que tu está, tipo assim, de repente faltou luz, tenta brincar que tu tá no escuro. Então, teve uma época que eu ficava assim em casa, tipo assim, de noite, assim, eu não ligava nada e ficava caminhando assim no escuro, tentando me encontrar sem me bater. Só que acho que isso fez com que eu ampliasse a minha percepção do astral estando acordada. Então, uma das brincadeiras que eu fazia era assim, eu, por exemplo, estava no meu quarto, né? Eu abria, olha só, na minha cabeça eu dizia assim, agora eu vou abrir a porta, vou entrar para o compartimento, que era, tipo, então, como se fosse um portal que ia me conduzir a outro lugar. E daí eu entrava no corredor, né? Tudo escuro, fechava a porta do quarto e eu me imaginava num tubo real, assim, tipo um tubo, fazia várias viagens, coisas coloridas, bizarrices e tal, e daí nisso agora eu vou entrar para o outro lugar. Daí eu abria a porta do meu quarto, do quarto do meu pai e entrava para esse outro lugar. Ou às vezes eu entrava no meu próprio quarto e só que na minha cabeça eu estava vendo e interagindo com outras coisas, outros mundos. Então, na verdade, eu estava fazendo acessos astrais consciente, tá? Então eu brincava muito disso quando eu era criança e depois de muito tempo eu fui descobrir. Eu tive sonhos lúcidos também, muitos sonhos lúcidos que eu gravei assim muito forte em mim. Por exemplo, tem uma que eu estava caminhando é como se eu tivesse, assim, numa excursão, tá? Tinha outras pessoas junto comigo, sei lá, umas 20 pessoas, vamos dizer assim. E tinha uns guias, né? Que estavam, então, mostrando esse local para nós.
E na minha cabeça era como se fosse tipo um super castelo, assim, tipo um casarão muito grande, assim, com picos, enfim. E daí, quando a gente entrou, eu olhava, a pessoa ia explicando, né? Estamos aqui, piriri parará, aqui se tu olhar, tem um compartimento que vai para tal lugar, aqui não sei o quê, aqui, por favor, ninguém entre. Então, tipo, eles diziam, né? Tipo, que cada lugar levava para outro lugar. Então, eu olhava, eu via portinhas diferentes, assim, eram portas totalmente diferentes. E algumas é como se eu conseguisse ver, tipo, os tobogã pro lado de fora, assim, como se fossem uns túneis que levava para outro lugar, como se tivesse meio que a parede transparente. E daí eu, né, sempre muito, muito teimosa, né? Tipo, vamos ver o que acontece. Curiosa. Várias vezes nesse lugar. Eu lembro de ir várias vezes, de ter esse sonho lúcido várias vezes. Só que daí, claro, a gente sempre acompanhava eles, né? Então eles conduziam, agora a gente vai entrar aqui, nesse túnel e tal, a gente vai para tal lugar. Daí eu entrava junto com todo mundo e tal. Daí teve essa vez que eu olhei assim, tipo, eles estavam meio que intertidos, né? Escutando o guia, e eu olhei naquela porta e ele falou que não era para ir. E eu pensei assim, mas por que será? Porque se a gente entrou tantas vezes pelos portal e, né, e a gente chega no outro lugar, depois alguma coisa eu volto, tudo certo, eu vou aí, né? Ninguém tá vendo aqui mesmo, abri a portinha e pum, fui. Gente, eu passei por um tubo muito louco, assim, muito louco, e eu caí como se fosse num lodo. Eu fui, tipo, pro umbral real, tá? E ali eu comecei a ser atacada, né? Só que daí, quando eu pensei assim, ferrou, por que eu fiz isso? Vieram me resgatar. E daí eu levei uma baita de uma bronca e entendi que não era mais para mim fazer isso. Viu? Que não era para ter ido. Teve um outro agora que é bem recente, né? Recente, assim, faz um ano mais ou menos. Que até lembrei disso agora. E que eu acho que eu ainda não contei nenhuma live que eu fiz. E até é muito atual, porque eu mandei pro Jesse até, para ele ver, porque me chamou muita atenção. Eu recebi um vídeo aí do canal de uma moça que ela tá falando sobre, né, essas transformações que tá acontecendo a nível planetário e tudo mais. E teve uma canalização que eu fiz um ano atrás, claro que eu juntei com algumas outras informações e junto com um sonho lúcido que eu tive e gravei o vídeo. E, tipo, de um ano atrás, fechou muita informação com o que ela tá trazendo agora. E eu fiquei assim, tipo, meu Deus. Porque nem eu lembrava até do sonho que eu tinha tido na época, né? E daí eu lembrei de um outro sonho que eu tive, que também mostra uma dessas possíveis linhas do tempo que poderia acontecer, né? Porque a gente nunca sabe qual é a linha que a coletividade vai seguir. Mas uma delas que eu vi, tá? Porque eu já vi várias. Mas uma delas que eu vi, eu sei que eu tava numa casa, assim, meio que, sei lá, visitando alguém, como se fosse alguém da minha família, mas não era uma casa conhecida minha. Uma casa grande, assim, enfim. Tava ali, tinha várias pessoas, era como se fosse uma comemoração mesmo de final de ano, porque tinha muitas pessoas reunidas, assim, familiares. E daí, nisso, eu comecei a escutar uma gritaria, assim, e, tipo, um estrondo lá fora, alguém gritando, e, meu Deus, chegaram, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu pensei, nossa, o que tá acontecendo? Eu saí lá para fora e vi muitas naves, e umas pousadas, e eu vi vários seres, então, tipo, uns seres, assim, que eles estavam, na verdade, daí eu não entendia se eles estavam tentando nos resgatar, ou se eles estavam tentando nos atrapalhar, ou se tinham os dois ao mesmo tempo, entende? Só que daí eu escutei alguém me falando assim, ó, mantenha calma e tenta manter eles calmos também, porque tu está ciente do que está acontecendo, né? Tipo, tu tá tranquila com relação a isso. E eu falei, tá, tudo bem. Daí, quando eu encontrava as pessoas, eu dizia para elas, eu segurava elas e dizia, gente, se acalma, né? Fica tranquilo, tá tudo certo, vem cá que eu vou te ajudar. E daí eu lembro que eu pegava alguma dessas pessoas e eu ia encaminhando para um corredor dessa casa. Quando eu cheguei nesse corredor, olha, eu tô toda arrepiada contando, porque eu tô lembrando de todo sonho que faz muito tempo que eu tive. Que legal. Tinha outras pessoas junto comigo que também, mais ou menos, estavam fazendo esse trabalho, tá? Tipo, de ajudar as pessoas, então, conduzir as pessoas. Conscientização. E daí, a gente tava num corredor assim, e meio que eu vi uma porta e vi que abriu um compartimento, que era um portal. E daí, a gente começou a entrar nesse lugar e ele virou, tipo, né, um buraco de minhoca, e a gente, então, entrou e daí eu me acordei, mas entendendo que eu tinha, então, conseguido completar a tarefa e ajudar essas pessoas. E eu já tive alguns sonhos, assim, com coisas muito parecidas, né? Mas num outro cenário, numa outra realidade, mas assim também, de ver essa cena, assim, meio que a galera meio que em pânico e eu tentando ajudar elas e auxiliar elas. Então, eu estou sempre atenta, né, a esses meus sonhos aí. Muito bom. Legal, Ju. Bom, gente, nós já vamos ter que encerrar, né?
a nossa live aqui, porque a gente já está 1h36 aqui, mas esse assunto eu acredito que ele é muito pertinente, né? Que ainda vão ter ainda muitas dúvidas com todo mundo, mas busque informações, né? Vá atrás delas, né? Sinta também com o que aquilo ressoa com você, né? Com o seu coração, com o seu sentimento também. E está o contato aqui da Ju Fronza e do Jesse Araújo aqui na descrição do vídeo. Então também entre em contato com eles, né? Veja o trabalho que eles fazem também. O Jesse faz um trabalho com apometria sensacional. A Ju faz a abertura dos registros acásticos, onde esses dois temas também foram falados aqui, né? Do quanto é importante a gente acessar também o nosso passado e o nosso futuro para a gente conseguir nos entender, né? Da ajuda também de outros seres que estão aqui. Então, entre em contato com eles também, veja como você pode se ajudar, né? Para a gente poder ajudar os outros, primeiro a gente tem que se ajudar. E também quero pedir para você já dar, se não deu um like aqui na live, dá um like, porque dentro mais ou menos de 4 a 5 horas, tanto o YouTube quanto o Facebook deixam essa live como ao vivo, e eles vão repassando para as pessoas, então dá um like, se inscreva aqui no canal, né, para nos ajudar a fomentar e a gente trazer mais assuntos como esse. E Ju e Jesse, agradeço muito vocês dois, gratidão. Maravilha por estarem aqui, por estarem esclarecendo tudo para nós, né? Eu também tenho muitas curiosidades ainda, né? E a gente depois vai retomar esse tema, outros, né? Vocês já estão convidados a estar aqui sempre que quiserem. É um prazer enorme. Muito obrigada por terem aceito o meu convite, por estarem aqui. Ok? Então tá, prazer gente. É meu, Ótima Ana. Noite. Prazer é meu. Muita gente linda passando no seu canal. Vamos ter. Jesse, foi muito bacana, hein? Temos muitas coisas a esclarecer ainda. Tomara que as pessoas todas entrem em contato contigo, com esse teu conhecimento todo. Então, gente, ótima noite para você, né? Você que está assistindo depois, ótimo dia, ótima tarde, né? Fique com Deus, eleve seu pensamento. E vamos nos dias dos portais, que o próximo, né? 4/11, depois 4/12, depois 12/12 e 21/12 agora, né? São os últimos do ano. Isso? Isso. Então, beleza. Então, vamos acessar os portais e elevar o nosso astral. Um beijo, gente. Ótima noite. Tudo de maravilhoso. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.